E aí, pessoal, então vamos para mais uma aula. Hoje, aula 8 de Geografia 1, nós iremos falar sobre estrutura geológica, certo? Para falar sobre estrutura geológica, a gente tem que entender de onde vem esse conteúdo, né? De qual área da geografia vem esse conteúdo. E aí é um conteúdo de geologia, certo? O que é geologia? Geologia vai ser a ciência que vai estudar a origem das rochas, os processos de formação dessas rochas, de toda a crosta do planeta Terra, certo? E os desdobramentos que levam às diferentes transformações ao longo do tempo, certo? Então a geologia ela vai ser esse campo que vai trabalhar ligado a essa finalidade. É claro que ela é bem mais ampla que isso, certo? Pessoal, nesse estudo da origem, história, vida e estrutura da Terra, a geologia ela vai ter os seus passos iniciais, certo? E aí alguns registros antigos nos levam a crer que lá gregos antigos eles já começavam a fazer algumas observações dessa ciência, né, geológica. Heródoto, que é o primeiro a ser citado, ele começava a fazer algumas observações no delta do Nilo. Quais eram as observações que ele fazia? Primeiro, o delta do Nilo, pessoal, é uma região que recebe muitos sedimentos, certo? É o encontro do rio com o mar Mediterrâneo. Então é uma região cheia de sedimentos. E ele começou a observar que naquela região tinham pedaços do que parecia ser de alimentos, né? Ele julgou naquele momento que eram alimentos deixados por trabalhadores na construção daquelas grandes pirâmides da civilização egípcia, certo? Então a ideia dele é que aqueles registros ali que ele estava encontrando era de uma sociedade que viveu um pouco antes dele. Só que, na verdade, o que ele estava encontrando naquela área eram fósseis bem antigos, né? Mas como não existia uma evolução ainda técnica e tecnológica para fazer datação ou fazer análise profunda, então se restringiu a essa observação. Outros vão também fazer essas análises, certo? Ao longo do tempo, gregos antigos também fazem esse estudo. Só que aí a gente dá um pulo já para a Idade Média. Na Idade Média, pessoal, toda a geologia ela tinha uma ligação bíblica, certo? Praticamente todas as ciências elas tiveram que se submeter às questões bíblicas, às questões religiosas daquela época, né? Da Idade Média. Lá no século XX, aí a gente tem a revolução das revoluções quando a gente fala de geologia. Por quê? Acontece a descoberta da radioatividade, certo? E começa a se utilizar o processo de radiação para fazer datação dos fósseis, dos elementos que compõem a crosta terrestre. Pessoal, 2 elementos da tabela periódica são utilizados para fazer essas datações, 2 principais, né? Que é o carbono 14 e o urânio 238. O carbono 14, ele tem um tempo de vida média menor que o do urânio. Então ele, na verdade, vai conseguir fazer algumas datações da história do homem na Terra, certo? Porque o tempo que ele consegue datar não é tão longo. Então, para a geologia, para o estudo do planeta em si, o uso do carbono 14, ele não vai ser tão útil. Ele vai ser útil para a arqueologia, certo? Agora, para a geologia, o mais útil, quando é para estudar o tempo da Terra, a idade das rochas, aí o mais ideal vai ser o urânio 238, porque tem um tempo de vida maior, certo? A idade média seria maior. Aí, como eu coloquei aqui, certo? O primeiro, datação de fósseis, o carbono 14. O segundo, datação da idade da Terra, que é o urânio 238, ok? Pronto. Pessoal, só que a história da Terra ela é muito longa, né? Depois de muitos estudos, chegou-se à conclusão que a Terra tem cerca de 4,6 bilhões de anos. Ou seja, é um tempo considerável. Assim como nós costumamos dividir a vida de uma pessoa em infância, adolescência, fase adulta, velhice, nós também dividimos a história do planeta Terra, certo? Fragmentamos, na verdade, né? Nós vamos dividir
em alguns períodos, eras, éons, ok? Pessoal, para isso a gente tem a escala de tempo geológico. Essa escala de tempo geológico, ela vai fazer justamente, o foco dela é justamente dividir a história da Terra, certo? E o que é que vai levar a essa divisão? Os diferentes acontecimentos ao longo dessa história. O primeiro vai ser o éon criptozoico, Criptozoico. Pessoal, alguns autores, eles não vão trazer esse éon, certo? Alguns autores, eles já vão trazer o Adeano, o Arcaico, o Proterozoico, certo? Nessa era pré-cambriana. Esse autor, ele já traz essa novidade, ele dá o nome desse primeiro éon de Cripterozoico, que é da era pré-cambriana, certo? Então, em outras escalas de tempo geológico, você pode não encontrar esse primeiro éon, certo? Mas você vai encontrar o Adeano, o Arcaico e o Proterozoico, certo? O segundo éon vai ser o Fanerozoico. Aí esse Fanerozoico, todos os autores eles utilizam, certo? O éon Fanerozoico, ele vai ser dividido em 3 eras. A era Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica, certo? Pessoal, a passagem de uma era para outra é necessário que aconteça algo muito extraordinário, certo? Que venha a realmente possibilitar que seja feita uma nova divisão. Então, se vocês observarem, vocês podem observar até no livro, acompanhar no livro, o que é que vai fazer esse primeiro éon, essa primeira era, ela acabar e ter início a segunda era, o segundo éon. Observem que os primeiros seres vivos aparecem, surgem no planeta, certo? Então, é algo extraordinário que acaba fazendo essa mudança de era e de éon, certo? O segundo vai ser esse Paleozoico e vamos ver o que é que acontece para ter essa mudança. Olha só, o Paleozoico é dividido em alguns períodos, certo? Esses períodos têm alguns acontecimentos importantes, mas olha só quais são as principais situações que ocorreram na era Paleozoica. Eu tenho de baixo para cima sempre a análise, certo? Primeiros peixes e seres com concha. Então eu tenho agora seres mais complexos, certo? Naquele primeiro momento, na primeira era e o primeiro éon, eu tenho, quando os primeiros seres surgem, são seres simples, unicelulares, certo? Aqui, a partir desse momento, nessa segunda era, eu vou tendo o surgimento de seres mais complexos, certo? Então, continuando, subindo. Primeiros insetos e plantas terrestres. Terceiro, surgimento do carvão, certo? Pronto, isso na era Paleozoica. Pessoal, acontece algo extraordinário e os estudiosos chegam à conclusão. Acabou a era Paleozoica e entramos numa nova era. O que é que acontece para ter essa mudança? Olha só, as primeiras plantas com flor, aí tem a era dos dinossauros, surgimento dos primeiros mamíferos. Então os mamíferos, os dinossauros começaram a dominar a Terra. Então é uma nova era. A era chamada de Mesozoica, certo? Ela vai ser dividida em períodos, esses períodos são os mais conhecidos, Cretáceo, Jurássico e Triássico, né? Quem nunca assistiu um filme Jurassic Park, né? A era dos dinossauros. Também é conhecida como Idade dos Répteis, certo? Aí, pessoal, o que é que acontece para acabar a era Mesozoica e começar a era Cenozoica, que é a era mais recente? Olha só, eu tenho o desenvolvimento dos mamíferos, certo? Porque essa era agora, ela é de fato a era dos mamíferos. No Mesozoico eu tinha surgimento de alguns mamíferos e tal, mas a idade era dos répteis, certo? Agora na era Cenozoica, ela passa a ser considerada como a idade dos mamíferos, certo? E essa era Cenozoica, ela vai ser dividida em duas, terciário e quaternário, certo? O terciário
acontece esse desenvolvimento dos mamíferos, certo? Mas no período quaternário, aí aparece um mamífero que passa a controlar e ditar as regras do planeta. Que mamífero é esse? Quem falou ser humano acertou. Né? Então, o período quaternário é considerado o período do homem, do desenvolvimento do homem na Terra, certo? Pessoal, ultimamente, vem se falando muito do poder de interferência do ser humano na dinâmica do planeta, certo? E por causa disso, alguns autores já começam a falar de um novo período dentro da era cenozoica, certo? E alguns até falam que é uma nova era, que é o antropoceno, certo? No livro de vocês não tem o antropoceno, mas é importante que vocês saibam que já se fala desse novo período onde o homem ele causa muitas alterações e alterações consideradas até irreversíveis nessa dinâmica do planeta Terra, certo? Então, antropoceno, a nova era, o novo período, o período em que o homem transforma tudo, certo? Pronto. Aí, sabendo disso, a gente vai para a estrutura interna da Terra, certo? Isso aí é um conhecimento básico que a gente estudou lá no 6º ano, que vocês estudaram também no 1º ano, certo? Vamos lá. Pessoal, a origem da Terra, ela é muito associada à teoria chamada de teoria do Big Bang, né? Daquela explosão cósmica. E essa teoria do Big Bang, ela está associada à teoria da origem por agregação, ou seja, a origem do planeta Terra tem ligação a essa teoria da origem por agregação, certo? Junção de poeira cósmica e aquecimento por violentas reações químicas. E aí eu tenho os planetesimais, certo? Que são os planetas telúricos. Os 4 primeiros planetas, eles são chamados de planetas telúricos, certo? Que são formados a partir dessa teoria da agregação. Quando ocorreu essa explosão cósmica, certo? Esses 4 primeiros planetas, eles foram formados a partir dessa atração dessa poeira cósmica que acabou formando planetas rochosos, ok? Porque os outros planetas são gasosos. Pronto. Aí mais um elemento. Quando houve essa junção dessa massa cósmica, acabou-se que ao longo de um período considerável, começou a ter a formação das camadas do planeta, certo? Esse planeta ele começa a ser dividido em camadas. Uma coisa muito importante é que os elementos mais pesados, porque nós sabemos que a crosta, o manto, o núcleo são formados por elementos químicos. E os elementos químicos, eles possuem pesos distintos, densidades distintas. Então, aqueles elementos que eram mais pesados, eles acabaram descendo na direção do núcleo, certo? Aqueles que eram mais leves, eles têm uma maior concentração na crosta, ok? Um detalhe importante, professor, o senhor está dizendo que os elementos mais pesados desceram para regiões mais internas do planeta. Mas por que eu consigo encontrar esses materiais mais pesados na superfície? Vamos até aqui dar uma olhada do lado para a gente saber que elementos são esses, certo? Crosta. Eu encontro muita sílica e alumínio na crosta continental e sílica e magnésio na crosta oceânica, certo? São elementos consideravelmente leves. Manto superior e manto inferior, eu costumo encontrar ferro e magnésio. No núcleo externo e núcleo interno, eu costumo encontrar ferro e níquel. Ferro e níquel seriam os mais pesados, certo? Mas por que eu encontro ferro e níquel, magnésio na crosta? Porque quando o planeta começou a passar pelo processo de solidificação, nesse processo não houve tempo suficiente para que esses elementos eles fossem para essas regiões mais internas, certo? Eles solidificaram rapidamente, já que o planeta passou por esse processo de solidificação, certo? Então, uma parte desses elementos acabou indo para essas regiões mais internas. Outra coisa importante, a crosta, pessoal, ela pode também ser chamada de cial.
Sial, certo? Então, alguns autores vão tratar a crosta como sial. Por quê? Pelo fato dela ser formada principalmente por silício e alumínio, certo? Sial. Eu tenho o manto, ele vai ser chamado de fema, porque pela formação, ferro e magnésio. E o núcleo externo, núcleo interno, fene, pela grande quantidade, grande presença de ferro e níquel, certo? Ou pode ser até NIF, vai depender do autor também. Pronto. Aí, sabendo dessas informações, nós partimos para as rochas, né? Pessoal, rocha. A rocha é formada por um ou um conjunto de minerais, certo? Os minerais são compostos químicos, sólidos e inorgânicos, que fazem parte da crosta terrestre. E essas rochas, elas costumam ser classificadas em 3 tipos, certo? Nós temos as rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. E o processo de formação dessas rochas é o que vai fazer com que elas sejam classificadas nesses tipos diferentes, certo? Primeiro, rochas magmáticas. Elas se originam a partir da solidificação do magma, né? A cristalização do magma, que pode acontecer na superfície ou no interior do planeta. Ou seja, essa solidificação ela não acontece só quando o magma chega à superfície. Ela acontece também quando o magma chega numa localização que pode ser ainda no interior do planeta, mas em fissuras, e ele acaba solidificando, certo? Se o magma ele solidificar em grandes profundidades, ou seja, ainda no interior da Terra, ela vai ser chamada de intrusiva. Então, é uma rocha magmática intrusiva. Pega o prefixo in aí e ele vai levar a ideia de quê? De interno, certo? Então, a solidificação do magma aconteceu no interior do planeta. Ela também pode ser chamada de plutônica, certo? Então, a magmática, quando solidifica no interior do planeta, intrusiva ou plutônica. Essa magmática, quando chega à superfície por meio, por exemplo, de erupções vulcânicas, certo? Ela se solidifica na superfície. Se solidificou na superfície, ela vai ser extrusiva, olha o prefixo aí, ex, que vem de externo. Solidifica-se fora, né? E pode também ser chamada de vulcânica, já que a maior parte dessa solidificação que ocorre na superfície é por meio de erupções vulcânicas, certo? Um tipo de rocha magmática intrusiva é o granito, certo? Se vocês observarem, o granito ele vai ter cristais maiores pelo tempo, né, de formação desses cristais para que eles pudessem se formar, né? Levou mais tempo porque a solidificação foi mais lenta. O basalto nós não conseguimos identificar esses cristais porque a solidificação foi muito rápida, já que o basalto é formado a partir de erupções vulcânicas, certo? A ilha, por exemplo, a região sul, né, que tem a terra roxa, é uma terra de origem basáltica, né, porque na região existiam vulcões no passado, certo? Pronto, então as magmáticas ou ígneas podem ser classificadas em 2, intrusivas e extrusivas. Sedimentares. As sedimentares, elas têm ligação direta com a deposição de materiais resultantes de alterações de outras rochas ou atividade de seres vivos, seguida da compactação e cimentação, certo? Ou seja, as rochas sedimentares, elas são formadas a partir da fragmentação de outras rochas. Essa fragmentação, ela vai ser seguida do processo de compactação ou cimentação, certo? Onde aí eu vou ter a formação de uma rocha sedimentar. Nós temos 3 tipos de rochas sedimentares. As siriclásticas, que também podem ser chamadas de clásticas ou detríticas, que são formadas por fragmentos de outras rochas, certo? As biológicas, no caso das biológicas, nós vamos ter a presença, além dos minerais, também de matéria orgânica, certo? Os recifes de corais, por exemplo, são rochas sedimentares biológicas, certo?
Então, nós, quando vamos à praia, conseguimos encontrar esse tipo de rocha facilmente. As sedimentares químicas, e aí um exemplo muito simples, as estalactites e estalagnites, né, que nós encontramos em cavernas. São rochas sedimentares químicas, por quê? Elas passaram por um processo químico para a sua formação, certo? O sal de cozinha também é uma rocha sedimentar química, o sal-gema, né, também. Aqui nós temos dois exemplos, o calcário, que é uma rocha sedimentar siliclástica, e a argila, também uma rocha sedimentar siliclástica, certo? Nós temos também as rochas metamórficas. Pessoal, as rochas metamórficas, elas também se originam de outro tipo de rocha. Só que, diferente das sedimentares, que acontece essa cimentação, compactação, a partir de detritos de outras rochas, para que uma rocha metamórfica ela se forme, é preciso de dois elementos: temperatura e pressão. Essa temperatura e pressão, atuando, né, sobre uma determinada rocha, ela acaba mudando as características físicas e químicas daquela rocha inicial. E aí forma-se uma rocha que nós classificamos como rocha metamórfica, ok? E aqui, pessoal, nós podemos observar como funciona o ciclo das rochas. Por quê? Assim como a água, que tem o seu ciclo hidrológico, as rochas também elas funcionam nesse movimento circular. Já que as rochas elas são mutáveis e elas podem se transformar em qualquer outro tipo de rocha. Ou seja, uma magmática pode se tornar sedimentar ou metamórfica. A metamórfica pode se transformar em magmática ou sedimentar e por aí vai, certo? Então, nesse ciclo que nós observamos, vamos iniciar pela primeira, que é a rocha magmática, certo? Então, nós temos aqui uma rocha magmática intrusiva interna. Então, ela se formou no interior do planeta, certo? Aqui, já na superfície, uma rocha magmática extrusiva. Pessoal, essas rochas aqui, no caso da intrusiva interna, pode acontecer o afloramento, a subida, então ela pode chegar à superfície, certo? A magmática extrusiva, ela já está na superfície. Então essas rochas agora elas vão estar expostas à chamada meteorização. A meteorização seria o conjunto de fatores que acaba alterando as características iniciais de uma rocha. Então a chuva, certo? O intemperismo físico, químico, biológico, a erosão, e aí a chuva, a erosão pluvial, a erosão fluvial e por aí vai, acaba transformando essa rocha que inicialmente era uma rocha magmática ou intrusiva ou extrusiva, certo? Olha só, nesse processo de meteorização, essa rocha é transportada, acontece a deposição e eu tenho um conjunto de sedimentos. Esse conjunto de sedimentos que ainda é daquela rocha magmática, passa pelo processo de compactação e cimentação e agora eu tenho uma rocha sedimentar consolidada, certo? Essa rocha sedimentar consolidada, se ela for exposta ao processo de temperatura e pressão, ela pode se transformar numa rocha metamórfica. E aí que é o chamado metamorfismo, certo? O processo chamado de metamorfismo. Essa rocha metamórfica, ela, lembrando que sempre pode chegar à superfície e passar pelo processo inicial ali, certo? Mas vamos imaginar que essa rocha metamórfica, ela chegou a uma região mais baixa da crosta, né, e entrou em contato com magma, passou pelo processo de fusão. Aquela rocha se tornou magma. Ou seja, se a rocha metamórfica se torna magma, ela pode se transformar automaticamente numa rocha magmática e a gente volta para o início do nosso ciclo, certo? Beleza? Então, e essa rocha aqui, por exemplo, a metamórfica, eu falei que ela pode se transformar numa magmática. Só que ela pode automaticamente aflorar, passar pelos processos lá de meteorização e se tornar detritos, virar uma sedimentar novamente, certo?
Beleza? Acompanharam direitinho aí? Dúvidas? Dúvidas a gente tira, como a gente já combinou, né? No último encontro, né? Pode deixar a mensagem que eu respondo, certo? Vocês não deixam, eu estou falando isso, mas se deixarem eu vou ficar feliz. Pronto. Aí a agenda, vocês vão responder página 27 e 29, certo? Das atividades propostas, e qualquer dúvida estou aqui para tirar.